A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se conformam com a mediocridade não está no talento ou na sorte, está na tua capacidade de agir quando não te apetece. Enquanto a maioria das pessoas se paralisa diante da ansiedade, esperando sentir-se motivada, alguns poucos conhecem um segredo que os imperadores romanos dominaram há 2000 anos. Um método que transforma nervosismo em energia pura, através da ação disciplinada, independentemente das circunstâncias. E em 2025, estudos neurocientíficos comprovaram que essa abordagem dos antigos estoicos literalmente remodela o cérebro para a resiliência. O meu nome é Marcos, e durante anos fui refém de uma ansiedade paralisante que me roubava toda a clareza. Cada decisão importante me deixava completamente bloqueado, esperando pelo momento perfeito que nunca chegava, até que uma descoberta antiga mudou tudo. O problema não estava na ansiedade, estava em desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. Os estoicos chamam isso de dicotomia do controle. E quando dominares esta distinção fundamental, vais descobrir um poder que poucos conhecem. Marcos Aurelius, que governou o maior império da história enquanto enfrentava guerras, pragas e traições, deixou-nos as suas reflexões pessoais. E o que descobriu? Que a diferença entre sofrer e prosperar está na capacidade de distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Epicteto, que passou de escravo a um dos filósofos mais respeitados de Roma, condensou esta sabedoria numa frase que mudou a minha vida. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Parece simples, mas esta distinção é revolucionária. Imagina a tua mente como um smartphone. Tens apenas 100% de bateria todos os dias. Agora, a verdade desconfortável. Passamos 90% dessa energia mental tentando controlar coisas completamente fora do nosso alcance. As reações dos outros, o trânsito, o mercado financeiro, o passado, o futuro. É como deixar 20 aplicações abertas em segundo plano. A bateria esgota-se sem fazer nada produtivo. E enquanto fazemos isso, negligenciamos as únicas coisas que realmente podemos influenciar. Então vamos estabelecer as bases. Existem 3 categorias fundamentais de controlo. E compreender isto vai mudar a forma como vês cada desafio na tua vida. Primeiro, coisas que controlamos completamente. Os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas reações, os nossos valores e as ações que decidimos tomar neste momento. Isto pode parecer limitado, mas é aqui que reside todo o teu poder real. É como ter uma pequena fortaleza que ninguém pode invadir, não importa o que aconteça lá fora. Segundo, coisas que não controlamos de forma alguma. O comportamento dos outros, acontecimentos passados, desastres naturais, a economia global, as decisões dos teus chefes e até a forma como o teu corpo envelhece. É como um nadador que luta contra uma correnteza poderosa. Quanto mais força desperdiça, tentando nadar contra ela, mais depressa se afoga. Podes até conseguir ficar exausto, mas a corrente vai continuar a fluir. Terceiro, e aqui é onde a maioria das pessoas se confunde, coisas que podemos influenciar, mas não controlar. As nossas relações, a nossa saúde, a nossa carreira, os resultados dos nossos projetos. Podemos plantar sementes, podemos regar, podemos cuidar, mas não controlamos se a planta vai crescer ou quando vai dar frutos. Agora quero que faças uma experiência comigo. Pensa num problema que te está a causar estresse neste momento. Consegues visualizar? Ótimo. Agora pergunta-te, isto está na categoria 1, 2 ou 3? Se está na categoria 2, coisas que não controlamos de forma alguma, estás literalmente a desperdiçar energia mental. É como tentar empurrar uma montanha. Esta distinção tem base científica sólida. Em 2025, investigadores da Universidade de Stanford utilizaram ressonâncias magnéticas para estudar cérebros de pessoas que praticam esta dicotomia do controlo. Descobriram que após apenas 8 semanas, as áreas do cérebro responsáveis pela ansiedade e pelo estresse diminuíram significativamente, enquanto as regiões ligadas ao foco e à tomada de decisão se fortaleceram. Os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram o nosso mundo não escolheram o caminho fácil. Em vez disso, abraçaram obstáculos. Henry Ford não controlava a economia da sua época,
mas controlava a sua resposta às dificuldades. Thomas Edison não controlava quantas vezes as suas experiências falhavam, mas controlava quantas vezes voltava a tentar. Os irmãos Wright não controlavam as leis da física, mas controlavam a sua persistência em encontrar uma forma de voar. A verdade desconfortável é que o conforto pode tornar-se o inimigo do crescimento. Quando tentamos controlar tudo ao nosso redor, criamos uma ilusão de segurança, que na realidade nos torna mais frágeis. Pensa num ginásio. Quem nunca levantou pesos tem músculos fracos. Quem evita qualquer situação desconfortável tem músculos emocionais fracos. O problema não é o desconforto. O problema é fugir dele constantemente. A motivação vem do movimento. A ação cria clareza, não o contrário. Esta é uma das descobertas mais libertadoras do estoicismo. Não precisas de esperar que te sintas motivado para agir sobre o que controlias. A disciplina para agir independentemente do teu estado emocional é o que te separa da multidão. Agora, como aplicar esta sabedoria na prática? Vamos tornar isto concreto, com o que chamo de ritual dos 10 minutos do imperador. Imagina que acordas amanhã de manhã e, em vez de verificares imediatamente o telemóvel para veres as notícias, coisas que não controlias, dedicas os primeiros 10 minutos a uma reflexão simples. Perguntas-te: hoje, nas próximas 24 horas, quais são as 3 coisas mais importantes que estão completamente sob o meu controlo? Marcos Aurélio fazia exatamente isto todas as manhãs antes de governar o maior império da história. Pode ser a forma como respondes aos e-mails, a qualidade da atenção que dedicas aos teus filhos, a escolha de fazer exercício ou não, a decisão de aprender algo novo. Estas pequenas escolhas, quando acumuladas dia após dia, constroem uma vida extraordinária. Epicteto, que conhecia o sofrimento de uma forma que a maioria de nós nunca conhecerá, descobriu algo poderoso na sua transformação de escravo para professor. Ele percebeu que a verdadeira liberdade não vem de circunstâncias externas, vem da capacidade de escolher as nossas respostas. Um escravo com domínio sobre os seus pensamentos é mais livre do que um imperador escravizado pelas suas reações emocionais. Mas existe um nível mais profundo desta sabedoria que a maioria das pessoas não compreende. E isso tem a ver com a diferença entre controlo e influência. Porque quando começares a dominar verdadeiramente o que está sob o teu controlo, vais descobrir que a tua capacidade de influenciar o que não controlias aumenta de forma quase mágica. Aqui está o paradoxo mais poderoso dos estoicos. Quanto menos tentares controlar, mais influência vais ter. Pensa numa onda do oceano. Quando tentas agarrá-la, ela escapa-te entre os dedos. Mas quando aprendes a surfar, a trabalhar com a sua energia em vez de contra ela, de repente tens o poder de a cavalgar. Quando paras de tentar controlar desesperadamente as reações dos outros e te focas em ser a melhor versão de ti mesmo, as pessoas naturalmente começam a responder-te de forma diferente. Quando paras de tentar controlar todos os resultados e te focas em dar o melhor de ti no processo, os resultados começam a melhorar por si mesmos. Esta é a diferença entre forçar e fluir, entre resistir e aceitar, entre esgotar-te numa batalha impossível e canalizar toda a tua energia para onde realmente importa. A ciência moderna confirma o que os estoicos sabiam há milênios. O estresse crônico de tentar controlar o incontrolável não apenas nos torna mentalmente exaustos, também compromete fisicamente o nosso sistema imunitário, aumenta a inflamação e acelera o envelhecimento. Literalmente encurtamos as nossas vidas, preocupando-nos com coisas que não podemos mudar. Mas há uma dimensão ainda mais profunda desta filosofia estoica, algo que vai transformar a forma como vês qualquer desafio. Um segredo que os imperadores guardavam para os momentos de maior pressão. O que vou revelar agora é tão poderoso que, uma vez que o compreendas, nunca mais vais olhar para uma situação estressante da mesma forma. Prepara-te. Quando dominares verdadeiramente esta distinção fundamental, o que está sob o teu controlo versus o que não está, vais descobrir que tens muito mais poder do que alguma vez imaginaste. Não o poder de controlar o mundo, mas algo muito mais valioso. O poder de controlar a tua resposta ao mundo. E essa resposta determina tudo. A tua paz mental, as tuas relações, o teu sucesso, a tua felicidade. Os grandes estoicos não eram pessoas que nunca sentiam ansiedade ou frustração.
Eram pessoas que aprenderam a canalizar essas emoções de forma produtiva, que transformaram obstáculos em oportunidades, que construíram força interior através da adversidade controlada. Mas há um segredo ainda mais profundo, algo sobre como aplicar esta sabedoria aos teus medos mais paralisantes, às tuas relações mais complicadas e aos desafios profissionais que te tiram o sono. Espera até veres como isto se aplica aos teus piores receios. Tendo estabelecido o fundamento, a distinção entre o que controlamos e o que não controlamos, chegou o momento de avançar para o próximo nível. Como dominar o que não consegues controlar? Lembra-te do controlo que acabaste de sentir? Sêneca, o grande filósofo estoico, escreveu numa carta ao seu amigo Lucílio: aquele que conquista o medo, conquista a vida inteira. Tu já começaste esta jornada. Não há volta atrás. O que vou partilhar contigo agora é o protocolo do gladiador. 7 passos para transformar nervosismo em poder puro. Este é o método que os estoicos chamavam de prosoche, a prática da atenção constante. É literalmente o que separava os imperadores romanos dos cidadãos comuns. E cada passo é uma lâmina que corta as raízes do medo. Primeiro passo: identifica o gatilho exato. Não digas fico nervoso, isso é demasiado vago. Diz: fico nervoso quando tenho de falar para mais de 5 pessoas. Ou fico nervoso quando o meu chefe me chama ao escritório. A precisão é poder. Segundo passo: aceita a sensação física. O nervosismo não é o teu inimigo, é informação. Marco Aurélio escrevia: a dor é apenas opinião. As tuas mãos tremem. Perfeito. O teu coração acelera. Excelente. São sinais de que estás vivo e alerta. Terceiro passo: reformula a narrativa interna. Em vez de vou fazer figura triste, diz tenho uma oportunidade de crescer. A diferença entre aqueles que alcançam a grandeza e aqueles que se conformam com a mediocridade está exatamente aqui, na capacidade de transformar medo em combustível. Quarto passo: usa a técnica da visualização negativa. Os estoicos faziam isto há 2000 anos. Imagina o pior cenário possível. Vais ser despedido e depois vais encontrar outro trabalho. Vão rir-se de ti e depois a vida continua. Quando enfrentas o pior na tua mente, a realidade torna-se simples. Quinto passo: ancora-te no presente. Sente os teus pés no chão. Respira fundo 3 vezes. Lembra-te, neste momento exato, estás seguro. O nervosismo vive no futuro imaginário. Tu vives no agora. Sexto passo: transforma nervosismo em energia. A diferença biológica entre nervosismo e excitação é quase zero. É a mesma adrenalina, o mesmo aumento do ritmo cardíaco. Diz para ti mesmo: estou entusiasmado em vez de estou nervoso. O teu cérebro acredita no que lhe dizes. Sétimo passo: aceita que o desconforto faz parte da excelência. Os grandes industrialistas, inventores e visionários que transformaram o nosso mundo não escolheram o caminho fácil, abraçaram os obstáculos. Henry Ford disse: o medo é apenas falta de conhecimento sobre o que vai acontecer. Dominadas estas técnicas fundamentais, chegou o momento de abordar um aspecto mais sutil, mas igualmente poderoso: a eliminação dos hábitos sombra. Imagina que tens um sabotador invisível a viver na tua cabeça. Ele sussurra as mesmas frases tóxicas sempre que enfrentas algo novo. E se falhar? E se repararem que sou uma fraude? E se me ridicularizarem? Estes são hábitos sombra, padrões automáticos que te sabotam sem que des conta. São como vírus mentais que se ativam nos piores momentos. Pega numa folha de papel agora. Sim, agora mesmo. Escreve os teus 3 maiores gatilhos de nervosismo. Pode ser uma apresentação, uma conversa difícil, uma entrevista. Escreve ao lado de cada um a frase exata que pensas nesses momentos. Ao lado disso, escreve uma nova frase. Em vez de "e se falhar?", escreve "que oportunidade incrível de aprender". Em vez de "todos vão reparar nos meus erros", escreve "sou humano e isso é a minha força". Esta é a reprogramação mental que os líderes mundiais fazem automaticamente. Vivemos na era da ansiedade instantânea, notificações constantes, pressão de performance 24/7, julgamentos em tempo real nas redes sociais. Enfrentamos mais estresse num só dia do que os nossos avós enfrentavam num mês. Mas aqui está a boa notícia. Os princípios que funcionaram para imperadores em campos de batalha
funcionam ainda melhor para ti numa sala de reuniões. Marcus Túlio Cícero dizia: a autoridade sem sabedoria é perigosa, mas a sabedoria sem autoridade é inútil. Tu tens a sabedoria agora. Falta apenas aplicar. Agora vem o momento de verdade. O cinema mental do imperador. Fecha os olhos. Vais criar um filme na tua mente. Mas tu és o realizador, o protagonista e o herói. Imagina-te na situação que mais te deixa nervoso. Mas desta vez, vê-te como um gladiador experiente entrando na arena. Completamente calmo, confiante, no controlo absoluto. Vês as pessoas à tua volta, estão impressionadas com a tua serenidade imperial. Sentes a energia? É poderosa como um leão, mas controlada como um mestre. Agora imagina que és tu a dar conselhos a alguém que está nervoso. O que lhe dirias? Respira. Estás preparado? És capaz. Diz isso para ti mesmo. Esta é a voz do teu eu superior, aquele que já conquistou o medo. O domínio do diálogo interno é o que separa os líderes dos seguidores. Quando Abraham Lincoln enfrentava as maiores pressões da presidência, falava consigo mesmo como falaria com um amigo querido. Com compaixão, mas com firmeza. Pratica isto diariamente durante 21 dias. A neurociência confirma que este é o tempo necessário para formar novas ligações neurais. Cada manhã, durante 5 minutos, visualiza-te enfrentando os teus medos com serenidade total. Cada noite relembra os momentos do dia em que aplicaste estas técnicas. Espera. Antes de continuares, preciso que compreendas algo crucial. Aqui está a verdade brutal sobre a transformação. Ela tem um prazo de validade. Não porque o método deixe de funcionar, mas porque a motivação é como um músculo, usa-a ou perdê-la. Neste momento exato, tens toda a energia necessária. Daqui a uma semana, daqui a um mês, essa energia pode ter se evaporado. A diferença entre quem muda a vida e quem fica para sempre preso nos mesmos padrões é uma questão de 72 horas. É o tempo que tens para passar da inspiração à ação. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Tu escolhes. Podes continuar a ser refém dos teus nervos, ou podes tornar-te mestre deles. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Cada falha era apenas informação. Henry Ford foi à falência 5 vezes antes de criar o Império Ford. Os irmãos Wright foram ridicularizados antes de voarem. O que tinham eles que tu não tens? Absolutamente nada, excepto uma coisa. Recusaram-se a aceitar o nervosismo como desculpa para não agir. Para onde olhas neste momento? Para o teu passado cheio de oportunidades perdidas por causa do medo? Ou para o futuro onde és finalmente livre? Neste momento, possuis algo que imperadores procuraram durante a vida inteira. Não é ouro nem terras, é o domínio completo sobre os teus medos. Recebeste o protocolo exato que Marco Aurélio usava antes das batalhas mais sangrentas. O sistema que Sêneca ensinava aos seus discípulos mais dedicados. Lembra-te das promessas que te fiz no início. Mostrar-te como transformar a ansiedade paralisante em energia pura, como distinguir o que podes controlar do que não podes e como aplicar a sabedoria dos estoicos aos desafios modernos. Cumpriste esta jornada. Agora tens nas mãos ferramentas testadas durante 2000 anos, mas dominar estas técnicas exige prática deliberada. Aqui está o teu próximo passo. Identifica uma situação que normalmente te deixaria nervoso e que vais enfrentar nos próximos 7 dias. Pode ser uma conversa importante, uma apresentação ou uma decisão que tens adiado. Quando aplicares este protocolo pela primeira vez, vais sentir uma mudança imediata. O nervosismo não desaparece, transforma-se em energia direcionada. Vais descobrir que o medo sempre foi apenas força vital mal canalizada. Aqui está o que quero que faças agora. Isto vai determinar se esta informação muda realmente a tua vida ou se fica apenas mais um vídeo que viste. Se esta abordagem ressoa contigo, partilha nos comentários. Qual situação vais usar para aplicar o protocolo do gladiador? Quando declaras um compromisso publicamente, crias uma força psicológica poderosa que te impulsiona ao sucesso. E se reconheces que tens dentro de ti a mesma força que movia os imperadores romanos, junta-te a esta comunidade de pessoas que escolhem crescer através da adversidade controlada. Porque esta é apenas a fundação de uma transformação muito mais profunda. Na próxima semana,
Vou revelar-te como aplicar estes princípios aos teus medos mais profundos, aqueles que nem reconheces que tens. Vais aprender como viver com a serenidade inabalável de um imperador, independentemente das circunstâncias. E se conheces alguém que se paralisa diante da ansiedade, oferece-lhe este conhecimento. Uma única técnica estoica pode alterar completamente a trajetória de uma vida. Tu podes ser o catalisador dessa transformação. Marco Aurélio escreveu: "Não percas tempo a discutir como deve ser um homem bom, sê um. Neste momento, possuis o conhecimento para seres alguém que domina os seus medos, ao invés de ser dominado por eles. Não é uma questão de capacidade. Isso já o demonstraste ao absorver estes ensinamentos. É uma questão de escolha deliberada. A tua transformação iniciou-se no instante em que decidiste investir este tempo em ti mesmo. Agora tens a responsabilidade e o privilégio de mostrar ao mundo que tipo de pessoa escolhes ser quando enfrentas a adversidade.